Olá a todos, tudo bem? Então, esse é um trabalho da disciplina de Zoologia dos Invertebrados 2. O tema é sobre os miriápodes. O docente é o Tiago Santos e os discentes sou eu, Leonardo Santana, e a Elida e Lilian Souza. Então, o filo é da artrópoda e o subfilo são os miriápodes. Sabendo que é um subfilo do grupo dos artrópodes, são facilmente conhecidos e diferenciados pela principal característica do grupo, a segmentação com alto número de apêndices com função locomotora. Os miriápodes possuem quatro classes, são divididos em quatro classes, respectivamente Xilópoda, que é representada pelas lacraias e centopeias, Diplópoda, representada pelos milípedes e pelo piolho de cobra, Paurópoda, representada pelos paurópodes, e Sínfila, representada pelos sínfilos. Aqui nós temos as imagens, O Xilópoda, representado pelas lacraias, o Diplópoda, representado pelo piolho de cobra, o Paurópoda, representado pelos paurópodes, e a Sínfila, representada pelo sínfilo. Características gerais. Possui locomoção variada, com vários pares de pernas articulados. As trocas gasosas ocorrem por meio de traqueias. A excreção é realizada por meio de túbulos de Malpighi. Sua tagmose, que é a divisão do corpo, é dividida entre cabeça e tronco. Na porção interior da cabeça fica localizado o lábio, que é o lábio superior. O sistema nervoso está fortemente cefalizado, inclui um cérebro tripartido. São dioicos com desenvolvimento direto. A maioria apresenta ocelos simples em algum momento da vida. Hábitat. Atualmente, todos os miriápodes são terrestres, mas é bastante provável que seus ancestrais tenham sido marinhos. A grande maioria dos miriápodes necessitam de ambiente úmido, porque sua epicutícula é relativamente permeável, não apresentando a cera de lipídios, que é característica de aranhas e insetos, Geralmente são encontrados em locais escuros, debaixo de rochas, troncos de árvores, folhas secas, geralmente em solos que estão em decomposição, e eles possuem um hábito de vida livre. A classificação, da classe do Xilópoda. Nessa classe temos a centopeia, que está distribuída por todo o mundo. Tem o hábito de viver escondidas por causa de predadores e para evitar a dissecação. Por causa disso, possui o hábito noturno. Possuem vários segmentos não fundidos, com um par de patas em cada, sendo os primeiros dois pares com garras de veneno. Com cutícula rígida, mas não calcificada, são predadores de pequenos artrópodes, minhocas e caracóis. As centopeias são adaptadas para correr e para cavar, com a força sendo obtida a partir de contrações do tronco. Classe Diplópoda. Os representantes dessa classe são os piolhos de cobra. Possuem dois pares de pata em cada segmento. São herbívoros e detritívoros. Geralmente possuem cutícula calcificada lisas, com cristas, tubérculos ou espinhos. Não são ágeis e se locomovem lentamente com pernas curtas e fortes o suficiente para cavarem a terra. Uma característica desse grupo é que quando eles estão ameaçados, eles se enrolam todo, igual um tatu-bola, como forma de proteção, Classe Paurópoda. São representantes dessa classe os paurópodes. São seres quase microscópicos, sem olhos, com 9 a 11 pares de pernas, alguns segmentos do corpo parcialmente fundidos. Possuem cutícula mole e não calcificada. São encontrados principalmente em solos úmidos e com detritos vegetais. Não são animais comuns. Classe Sínfila. Como representantes temos sínfilos, Seres pequenos, sem olhos, tronco com 14 segmentos, primeiros 12 segmentos com um par de pernas cada, penúltimo segmento com fiadeiras e um par de pelos sensoriais.
cutículas moles, não calcificada. Os sínfilos são artrópodes incomuns, igual os paurópodes, né? Não são tão comuns. E eles ocorrem no solo e na vegetação em decomposição. Isso é uma característica de solos onde não tem tantas minhocas, né, para fazer a decomposição. Os sínfilos estão presentes. Alimentação. Dentro dos miriápodes, nós temos exemplos carnívoros como herbívoros, animais com veneno e sem veneno. No caso da centopeia, a maioria são agressivos e predadores ativos de menores vertebrados. Seus primeiros apêndices formam grandes garras chamadas prensoras ou faucípolas. Essas garras, né, são usadas para segurar a presa e injetar o veneno. A maioria dos diplópodas é detritívoro, alimentando-se de folhas mortas, utilizam suas poderosas mandíbulas para arrancar pedaços de madeira em troncos de árvore, né, em decomposição. Em alguns casos raros, se alimentam de centopeias e bactérias. Então, a biologia alimentar dos paurópodes ainda não está muito clara, né? Mas acredita-se que se alimentam de fungos e materiais em decomposição. Reprodução. Os miriápodes são dioicos e ovíparos, embora a paternogênese ocorra em algumas famílias de centopeias, paurópodes e sínfilos. Depende de copulação indireta e inseminação. Pacotes de espermatozoides, os espermatóforos, né, são depositados no ambiente ou guardados pelo macho e recolhidos pela fêmea. Todos os miriápodes possuem desenvolvimento direto. Os jovens nascem como adulto em miniatura, com menos segmentos corporais. Sistema circulatório e trocas gasosas. O sangue dos miriápodes é incolor e é chamado de hemolinfa. A circulação é lacunar ou aberta. O coração é dorsal e bombeia a hemolinfa para a extremidade anterior, fazendo atingir a hemocele, onde lentamente ocorrem trocas discretas por nutrientes no tecido. O retorno da hemolinfa para o coração ocorre por meio de hóstios, pequenos orifícios laterais existentes nas paredes dos órgãos. A respiração ocorre por meio de traqueias, pequenos canais que ligam as células do interior do corpo com o meio ambiente. Cada túbulo traqueal se ramifica até penetrar nas células, levando oxigênio e removendo o gás carbônico. O movimento de contração abdominal renova continuamente o ar na traqueia. Então, aqui nós temos um exemplo na imagem A, né, o sistema traqueal das centopeias, mostrando o epiráculo, os tubos traqueais principais e os traqueulos. Excreção e regulação. A excreção ocorre por meio de túbulos de Malpighi. Cada túbulo mergulha nas lacunas do corpo, onde retiram as impurezas e as descarregam no intestino para serem eliminadas com as fezes. A cutícula dos miriápodes é esclerotizada, com vários graus, dando a eles impermeabilidade à água. Sendo assim, depende de estratégias de comportamento para evitar a dessecação, vivendo em ambientes úmidos ou sendo ativos somente no período da noite. O ativo no período da noite, como eles evitam a dessecação, e também é o momento de caça deles, né? É onde eles acham o alimento. Sistema nervoso e órgãos do sentido. Pouca fusão secundária dos gânglios e o cordão nervoso conserva grande parte da sua estrutura dupla primitiva, com par de gânglios fundido em cada extremidade. O gânglio cerebral dos miriápodes envolve 3 regiões distintas, sendo elas o protocérebro pré-antennal, que ele é associado aos olhos, quando existe, né? O deutocérebro, que está associado às antenas, e o tritocérebro, um gânglio subesofágico que controla as partes orais. Geralmente os miriápodes possuem olhos,
estando ausente nos paurópodes, sínfilos e em algumas centopeias e milípedes. A centopeia e os milípedes são conhecidos por suas antenas altamente sensíveis, que possuem cerdas táteis quimiosensoriais. Na base de cada antena está localizado o órgão de Thomas Barry. Eu nem sei se pronuncia assim exatamente, mas é mais ou menos isso. O órgão de Thomas Barry. A função desse órgão não está clara, mas acredita-se que seja para percepção de pressão e detecção de umidade ou detecção de sons e vibração. Quimiosensibilidade, né? Percepção da pressão, detecção de umidade, até audição, né? Ou tremores no solo, algo do tipo. As referências bibliográficas, né? O livro do Brusca. E essa foi a apresentação dos miriápodes, gente.